Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Pessoal, nós estamos no último dia do mês, dia 30 de novembro, é uma terça-feira. E hoje nós lembramos de uma pessoa muito querida mesmo. É Santo André, o irmão de São Pedro, Santo André. E então nós vamos deixar aí o Isaías um pouquinho de lado e vamos ver no Evangelho de hoje a história do chamado de Santo André, né? Nós temos o de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, é o capítulo 4, versículo 18 a 22, né? Veja só, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Bonito, né? Então, os dois eram pescadores, como também os outros dois irmãos, o Tiago e o João. E Jesus vê aqueles homens rudes, né? Certamente não sabiam ler, não sabiam escrever, viviam da pesca, eram pescadores profissionais, e Jesus chama os dois para ser os primeiros discípulos dele. E os dois deixam tudo, têm coragem de deixar tudo e foram atrás de Jesus para serem os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos e apóstolos de Jesus. Bonita essa história. Mas tem uma outra história também no Evangelho de João, capítulo 1. Diz o seguinte, que João Batista estava num lugar e estava com dois discípulos. Um deles era André. Não diz o nome do outro, mas como foi São João que escreveu, certamente era São João, né? O irmão de Tiago. E aí, passando Jesus, o nosso amigo João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles, quando ouviram aquilo, eles se entusiasmaram, falaram: vamos atrás de Jesus. E iam atrás de Jesus, deixaram o João e começaram a ir atrás de Jesus. E Jesus olhou, foi caminhando, viu os dois atrás, seguindo, falou: o que vocês querem? Senhor, onde moras? Jesus falou assim: venham e vejam, venham e vejam. E os dois foram, passaram a tarde com Jesus, se entusiasmaram realmente por Jesus. E o André, tão entusiasmado ele estava, que foi atrás do irmão dele, Simão Pedro, e disse: olha, eu encontrei Jesus, vamos lá. E levou São Pedro para se encontrar com Jesus também. E aí Jesus olhou para Simão Pedro, chamou de Pedro, né, a missão dele, e os dois começaram a seguir Jesus. Bonitas essas histórias. A gente vê, né, homens simples, como se tornaram depois apóstolos de Jesus e como saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus. Como a força do Espírito Santo é grande, né? Transformou aqueles homens rudes, homens que tinham uma mentalidade muito fechada, se abriram, se entusiasmaram por Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, viram Jesus ressuscitado, né? E aí receberam o Espírito Santo e saíram pelo mundo pregando o Evangelho de Deus, né? Do reino de Deus, mostrando realmente o caminho de Jesus. Diz a história, não está na Bíblia não, diz a história que André foi pregar o Evangelho na Pérsia. E lá ele foi preso, foi condenado a morrer e morreu crucificado. Interessante, o irmão dele, Pedro, morreu crucificado em Roma e ele morreu crucificado na Pérsia. Só que a cruz dele é aquela cruz chamada Cruz de Santo André. Mas é bonita essa história de André, né? Aquela disposição de seguir Jesus, que ele reze muito junto de Deus para que nós também tenhamos coragem de sempre seguir Jesus. Agora uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar,
atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e essa bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.